Hora de conversar com Mônica Bergamo. Os filhos de Jair Bolsonaro partiram para cima da madrasta e apanharam. No final das contas, Michele ganhou a parada. E a Mônica tem informações sobre essa vitória muito simbólica. Mônica, bom dia para você. Muito simbólica, Megali. Bom dia a todos. Pois é, a Michele é a vitoriosa da semana, né? Pelo menos porque você sabe que o bolsonarismo é um moto contínuo, né? Megali, o clã vai brigando, depois um briga com o outro, depois faz as pazes, depois pede desculpa, sumida, mas de fato ela é a vitoriosa na briga com o clã, nessa mais recente briga, com o enteado mais velho, o Flávio Bolsonaro, tendo que pedir desculpas, né? Por ter dito que ela é autoritária, né, numa afirmação que foi plenamente endossada pelos irmãos. Ele visitou o pai na prisão para reclamar da madrasta, tomou uma invertida, teve que sair, recuar e pedir desculpas. Agora, o pano de fundo de tudo isso, né, Megali, quem vai liderar esse bolsonarismo sem o Bolsonaro, com o Bolsonaro preso em regime fechado? É ela ou são os filhos dele? Ela sai maior nessa briga, sendo que ela já tinha um tamanho que incomodava dirigentes e parlamentares, que incomoda, né, na verdade, dirigentes e parlamentares do PL e também liderança do Centrão, com quem eu conversei ontem com diversas lideranças que pretendiam, tinham a esperança de que ela seria enquadrada. E por que isso, Megali? Se ela é o grande quadro da direita, né, depois do marido, é a personalidade que tem mais votos, mais projeção, porque todos enxergam um projeto de poder muito claro dela, ligado a ela, pessoal dela, né, que está lançando, a Michele está lançando e apoiando a candidatura de mulheres de direita para o Senado no Brasil todo, que são totalmente fiéis a ela, que vão dever suas candidaturas e, se forem vitoriosas, os seus mandatos praticamente ao apoio dela, né? Então eles enxergam essas lideranças a tentativa de formação de uma bancada, vamos dizer, michelista no parlamento, né? Especialmente no Senado, que, como a gente vê, o Senado ganhou uma força extraordinária em anos recentes. Então, para emplacar essas candidatas, na visão desses líderes, ela vai dando cotovelada mesmo, vai abrindo espaço. Em Santa Catarina tem sido assim, ela tem uma candidata, a Carol de Tone, cujos apoiadores protestam, inclusive, contra a candidatura do enteado dela, do Carlos Bolsonaro, que caiu de paraquedas em Santa Catarina para ser candidato. Ele é considerado um forasteiro. No Distrito Federal é assim, ela apoia a candidatura da Bia Kicis, sendo que já existem candidatos da direita para as duas vagas, um deles, inclusive, o governador Ibanez Rocha. Mas foi no Ceará, Megali, nessa semana, né, no Ceará, em que ela apoia a candidatura de uma vereadora, Priscila Costa, ao Senado. Foi no Ceará que ela conseguiu implodir um acordo que enfraquecia esse campo mais próximo a ela, né? Um acordo, todo mundo já sabe, mas ainda assim a gente pode dizer, pasme, né? Com Ciro Gomes, aliado a Jair Bolsonaro no Ceará. Então, Michele implodiu esse acordo. E nesse sentido, né, Megali, eu acho que ela não deixa de ter uma certa razão, né? Porque ela diz que não dá para fazer aliança com um político que vive chamando o marido dela de genocida, de protagonista de rachadinha, de protagonista de roubalheira, de ser um mero ladrão de galinha. Eu acho que a gente tem aí a frase dele, Megali. Tá na mão, Mônica. Tem sim. Tá na mão. De usar o dinheiro do auxílio moradia para comer gente, aspas, 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 era o que o Bolsonaro dizia como relativizar. Rachadinha, roubalheira, compra de coisas de imóveis em espécie, tudo isso está indicando o nível, sabe, de ladrão de galinha que nós colocamos na presidência da República Brasileira. O Mônica, tem essa fala é longa, né? E tem um detalhe. É longa, mas esse é o resumo. Mais ou menos, porque essa frase termina com, não sei se você reparou, com o Ciro falando sobre o Flávio. Ele para de falar do Jair, fala, e o Flávio? O Flávio é ladrão também, eu provo. Ele comprou aquela casa e babá. E aí a Michele publicou esse vídeo com esse apêndice. Ela poderia muito bem ter cortado essa parte porque ela não diz respeito ao Jair. Mas ela manteve. E eu não acho que foi por acaso. Eu não acho que foi uma distração. Né? Eu acho que era ela mostrando, olha aqui, ó, você também tem teto de vidro, irmão. Né? Eu não acho que a Michele seja tola, não. Tava conversando ontem com alguém que... É o contrário de tola, Megali. O contrário de tola, por isso que ela assusta. A Michele, ela é ambiciosa, ela é organizada, ela sabe discursar,
E ela, sim, como presidente do PL Mulher, está formando essa bancada muito leal a ela. Então, de tonta, ela não tem absolutamente nada, né? Mas de fato, eu esqueci de me referir aqui aí o vídeo que ela postou. Ela fez várias postagens mostrando as coisas do Ciro. Você consegue fazer um livro, né? Com o que o Ciro já falou do Bolsonaro e da família Bolsonaro. Eu me lembro de um debate na Band, em que o Ciro falou: Bolsonaro, você corrompeu todos os seus filhos. Você colocou os seus filhos na política e corrompeu todos eles, né? Então, é bem pesado o que ele fala do Lula, o que ele fala do... Bom, no caso aqui nós estamos tratando da aliança com o Bolsonaro, né? Mas o Bolsonaro já é dado aval para a aliança, né, Megali? Mas Porque tinha não é mesmo? a primeira vez. Tinha mesmo, será? É o que todos eles dizem, saber, né? né? Então, podem tá avançando um pouquinho, né? Mas o fato é, o Megali, que não é novo na política, políticos se xingarem e depois se aliarem, né? Então, mas de fato ali está em jogo, ela está jogando com os interesses políticos dela e jogando muito bem, né? E aí ela tinha uma oportunidade de ouro para dar uma detonada, né, Megali? Porque realmente não é fácil fazer uma aliança com quem falou que você é um ladrão de galinha, que teu filho é ladrão, que todo mundo é ladrão. E fala sem parar, né? E eu estava conversando ontem com alguém que é próximo da Michelle, e o que essa pessoa me disse é que a Michelle, ela acredita muito no que ela prega. Ela, depois que tornou-se evangélica, ela virou evangélica mesmo, né? Devota. E essa mesma pessoa falou: Bolsonaro não é nada disso. Foi lá, se batizou no Rio Jordão, mas não está nem aí. Isso é teatro eleitoral. A Michelle, sim. A Michelle acredita no que ela faz, acredita, ela tem princípios que você pode detestar, que você pode odiar e discordar frontalmente. Eu discordo frontalmente. Mas ela tem os princípios e acredita nisso, né? Ela não é um personagem criado para a política. Ela crê naquilo, né? E ela crê, entre outras coisas, estou dizendo o que a pessoa me disse, tá? Naquilo que o bolsonarismo pregava em 2018, que era na pureza da política, em você não fazer aliança com aqueles que não são dos seus, né? De criar uma direita puro sangue ali, um bolsonarismo que blá, 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 blá. Enfim, ela crê nisso. E para ela, ultrapassar essa linha de uma aliança com o Ciro Gomes que falou tudo isso, é inaceitável. Se você perguntar para os filhos, eles também não vão estar gostando dessa situação, mas eles entubam. Eles aguentam, eles toleram, eles se diziam puros naquela época, mas não são. O Eduardo, no discurso lá, disse que quero ver quem vai ser o primeiro a cair no colo do Centrão. Todo mundo caiu no colo do Centrão, e o primeiro foi o pai dele. O general Heleno, se gritar, pega Centrão, e o próprio Bolsonaro demonizava essa gente toda e depois dizia cinicamente: eu sempre fui Centrão. Então, esses caras, eles não são, eles não têm essa fibra moral, essa força moral. Eles não caminham da maneira com que dizem que caminham. A Michelle, eu acho que ela caminha todo errado, tá? Mas ela, de fato, é coerente com os próprios pensamentos. Ela tem essa vantagem em relação aos filhos, que são uns grandíssimos, uns covardes, né? Tá lá o Eduardo não assumindo o que ele tá fazendo nos Estados Unidos, tá lá o Flávio recuando perante a madrasta. Esses caras são uns covardes, são uns bunda moles. A Michelle não é, né? Pelo menos demonstrou não ser nesse episódio, Mônica. Ô Megali, você está me lembrando rapidamente de um episódio histórico. O Sarney era presidente e o Lula xingava o Sarney de tudo. Tudo. Aí na política as nuvens vão se movendo e alguns interesses viram comuns. Quando o Lula estava ganhando, o Sarney apoiou ele. Para surpresa, foi uma bomba atômica, né? Eu me lembro que eu entrevistei o Sarney, inclusive, no Maranhão. E aí quando o Lula ganhou, o Sarney foi de carro para o Palácio e eu telefonei para ele e ele estava no meio de uma multidão, estava em Brasília. Eu falei: o senhor está onde? Ele falou: minha filha, estou aqui. Passando no meio da multidão de vermelho e o povo grita: Sarney, Sarney, Sarney. Então, essa é a política, né? Mais xingado do que foi o Sarney, talvez só realmente o Bolsonaro sendo xingado pelo Ciro Gomes, Megali. Provavelmente. E o Ciro, ele fala bem, né? Quando ele resolve tocar o terror pra cima de alguém, ele sabe se expressar. Se tem uma coisa que o Ciro sabe, é se expressar. Né? E as falas acabam sendo engraçadíssimas. Lembra do Lula tá preso, seu babaca? Esse foi o Cid, né? Foi o Cid, então. Falei a família Gomes, né? Eu lembro que eu fui entrevistar o Lula. Eu fui entrevistar o Lula e falei: o Ciro Gomes disse isso, o Cid Gomes. Aí o Lula não queria brigar com eles. Falou: mas eles têm razão, eu tô preso mesmo. Tudo bem, né?
Pra não brigar, mas imagina por dentro o ódio. Eles conseguem Exato. despertar esse ódio. Santo né? Cristo era só ódio por dentro. Mônica Bergamo volta com outros assuntos sempre exclusivos amanhã neste mesmo horário. Mônica, bom trabalho pra nós. Até amanhã. Mundo afora.